Imagine um homem de estatura impressionante, escolhido pelo próprio Deus para liderar uma nação. Um homem tão humilde que se escondeu no dia de sua coroação. Esse é Saul, filho de Quis, da pequena tribo de Benjamim, um candidato improvável que se tornou o primeiro rei de Israel. Mas o que transforma um líder ungido por Deus em um monarca atormentado, consumido pelos ciúmes e abandonado pelo Espírito Divino? A história de Saul é uma jornada fascinante de ascensão e queda, um alerta sobre como o poder pode corromper até mesmo os escolhidos de Deus. Nas páginas da Bíblia, poucos personagens passam por transformações tão dramáticas quanto Saul. De um jovem tímido a um rei poderoso, de um líder abençoado a um homem obcecado pela busca por seu sucessor, até seu trágico fim no campo de batalha. Junte-se a nós nesta jornada pela vida do primeiro rei de Israel, uma história que nos ensina sobre obediência, poder e as devastadoras consequências quando permitimos que o orgulho substitua a submissão à vontade divina. Saul, um homem comum, jamais imaginou que sua vida tomaria um rumo tão grandioso. Ele era da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e começou sua jornada como um simples fazendeiro. Porém, quando o povo de Israel pediu um rei para governá-los, Deus ouviu o clamor do povo e escolheu Saul. O próprio Samuel, o profeta de Deus, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Ao ser ungido, Saul era um homem simples, modesto, mas com grande potencial. Deus lhe deu o Espírito Santo para ajudá-lo a governar, e ele começou seu reinado com vitórias. A vitória sobre os Amonitas, um inimigo de Israel, foi a primeira de muitas conquistas que marcaram o início de seu governo. Mas apesar das vitórias, algo começou a mudar no coração de Saul. Em vez de confiar plenamente em Deus, ele começou a se apoiar em sua própria sabedoria e julgamento. O primeiro grande erro de Saul veio quando ele desobedeceu diretamente a uma ordem de Deus. O Senhor, através de Samuel, havia ordenado que Saul destruísse completamente os amalequitas, um povo inimigo de Israel, sem deixar nada vivo. No entanto, Saul poupou Agag, o rei dos amalequitas, e as melhores ovelhas e bois, dizendo que os pouparia para um sacrifício a Deus. Quando Samuel confrontou Saul sobre sua desobediência, o rei tentou justificar suas ações, alegando que ele poupara os melhores animais para oferecer sacrifícios a Deus. Mas Samuel deixou claro que, para Deus, a obediência era mais importante do que qualquer sacrifício. Ele disse: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar." Essa declaração de Samuel foi uma dura repreensão para Saul, que agora enfrentava a realidade de que sua desobediência tinha consequências muito graves. Deus rejeitou Saul como rei, e a mensagem de rejeição estava clara: ele não seria mais o escolhido. A perda da confiança de Deus não foi a única consequência. Saul agora começou a experimentar uma sensação de vazio e frustração. Um vazio espiritual que ele não sabia como preencher. Foi nesse momento de angústia que ele conheceu Davi, um jovem pastor que mais tarde se tornaria o próximo rei de Israel. Davi foi escolhido por Deus, ungido por Samuel. Mas antes de sua ascensão, ele teve que conviver com a perseguição de Saul. Davi se tornou um herói quando, com sua funda, derrotou o gigante Golias, um inimigo temido pelos israelitas. A vitória de Davi sobre Golias fez com que ele fosse exaltado pelo povo, que começou a cantar: "Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares." Isso despertou o ciúme e a inveja de Saul, que viu em Davi uma ameaça ao seu reinado. O rei ficou obcecado em destruir Davi, que por sua vez continuava sendo fiel a Deus e fugindo para salvar sua vida. A perseguição de Saul a Davi se intensificou.
O rei tentou matar Davi várias vezes, usando todos os recursos do seu poder para caçá-lo. Porém, Davi, embora tivesse a oportunidade de matar Saul em algumas ocasiões, sempre demonstrou compaixão e respeito pelo rei, pois ele sabia que Saul ainda era ungido por Deus. O respeito de Davi pela autoridade de Saul, mesmo com todo o mal que o rei lhe causava, é uma das características mais notáveis de sua fé. Davi não quis tomar o trono de Deus por suas próprias mãos. Saul, por outro lado, continuava cada vez mais afastado de Deus. Seu espírito estava perdido, sua mente perturbada. Sem a presença do Senhor, ele se afundou em decisões erradas e angústia. Quando o profeta Samuel morreu, Saul foi deixado sem a orientação de um líder espiritual. Em desespero, ele recorreu à feiticeira de Endor, pedindo-lhe que invocasse o espírito de Samuel. A resposta de Samuel foi dura. Saul perderia a batalha contra os filisteus e sua vida chegaria ao fim. A morte de Samuel e a rejeição definitiva de Deus marcaram o fim de uma era. Quando os filisteus atacaram Israel novamente, Saul e seus filhos enfrentaram a derrota final no Monte Gilboa. A batalha foi sangrenta e Jonatas, o filho de Saul, morreu na luta. Quando Saul percebeu que estava cercado e que a vitória era impossível, ele tomou uma decisão desesperada: se suicidar. Com isso, ele selou seu destino de rejeição e destruição. A morte de Saul não foi apenas o fim de um rei, mas também o cumprimento da palavra de Deus. O trono de Israel seria transferido para outro, e o novo rei seria Davi. A morte de Saul marcou o fim de um reinado, que apesar de começar com grandes promessas, terminou em tragédia. A história de Saul é um aviso claro de que a desobediência, o orgulho e a tentativa de fazer as coisas à nossa maneira podem levar à queda. Porém, a história de Saul não é o fim. O legado de Davi, o homem segundo o coração de Deus, começaria em breve. Davi, embora também falho, soube reconhecer seus erros, arrepender-se e voltar-se para Deus. Ele não buscava a glória para si, mas desejava, acima de tudo, seguir a vontade de Deus. O reinado de Davi foi um tempo de unidade e prosperidade para Israel, e sua fé inabalável se tornou um modelo para as gerações futuras. Deus fez uma promessa a Davi, dizendo que seu reino seria estabelecido para sempre, e dessa linhagem viria o Messias, Jesus Cristo. Davi, com todas as suas imperfeições, serviu como uma preparação para a vinda do Rei Eterno. O que podemos aprender com a história de Saul e Davi? Saul nos ensina que por mais que sejamos escolhidos e ungidos por Deus, se não seguirmos sua vontade e não nos arrependermos de nossos erros, podemos perder as bênçãos que Ele tem para nós. Já Davi, com suas falhas, nos ensina que a verdadeira grandeza diante de Deus não está na perfeição, mas no coração disposto a se arrepender e seguir a sua vontade. Deus não olha para as nossas falhas, mas para a sinceridade do nosso coração. A verdadeira grandeza vem da obediência e da fé. Deus busca aqueles que, como Davi, reconhecem que sem Ele não podemos nada. As vidas de Saul e Davi são um reflexo das escolhas que todos nós fazemos. Cada um de nós tem o poder de escolher obedecer a Deus, buscar sua vontade e viver com humildade, ou, ao contrário, seguir o nosso próprio caminho e perder as bênçãos que Ele preparou para nós. A história de Saul é um lembrete de que o orgulho e a desobediência podem destruir, enquanto a humildade e o arrependimento trazem a restauração e a bênção de Deus. Se você deseja viver de acordo com a vontade de Deus, lembre-se da lição de Davi. Sempre busque a orientação divina, arrependa-se quando errar e confie que Deus, mesmo em meio às suas falhas, pode fazer grandes coisas através de você. A vida de Davi, mesmo marcada por erros, é um testemunho de que a graça de Deus é suficiente para nos restaurar e nos usar para cumprir seus propósitos.